Alô, amigos do SomaCast, estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio da segunda temporada em mais um quadro do Porteiro Adentro. O que é o Porteiro Adentro? É quando a gente deixa os estúdios da Criative lá em Água Boa e vai até o produtor, vai até a fazenda. E hoje a gente veio aqui em Araguaiana, na fazenda Jacarandá, do grupo Terra Savana Agro, não é, Everton? É isso mesmo, Rodrigo. E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial. Obrigado, Kemuel. Obrigado por ter aceitado o convite de participar desse podcast. Kemuel, me fala um pouquinho mais sobre o Kemuel. Quem que é o Kemuel? Positivo. Bom, meu nome é Kemuel Mendes, né? Eu sou gestor de pecuária. Trabalho no grupo há cerca de 5 anos. Comecei como supervisor de pecuária lá em Montevidéu. E a gente foi evoluindo os passos e a gente trouxe a operação de pecuária para cá. Nisso eu vim para cá, para Araguaiana. E hoje estou aqui para ajudar o grupo nesse cargo. Sou zootecnista, formado pelo Instituto Federal Goiano, em Rio Verde, no campus de Rio Verde, e fiz uma especialização com o pessoal da Reagro em nutrição e produção de gado a pasto. Bom demais, Kemuel. E já vou deixar aqui o recado para o nosso ouvinte. Você que quer ter uma aula de pecuária hoje, fica até o final desse episódio aqui, que a gente já fez um bate-papo antes aí, e é muito conhecimento que tem aqui nessa fazenda, onde o Kemuel é o gestor e toca toda essa operação de pecuária. Então, para começar a falar um pouco aí sobre a fazenda aí, sobre todas as operações, hoje aqui são quantas cabeças aí que engloba aí o grupo aí que você faz essa gestão aí? Quantas cabeças? Qual que é o sistema que vocês fazem? Cria, recria? Só para o pessoal entender um pouco mais sobre a fazenda. Certo. Hoje o nosso modelo de trabalho é recria e engorda. A gente pega esses animais aí em cerca de 7 arrobas, né? Então a gente recria eles até cerca de 14 arrobas, a gente fecha no confinamento e abate por volta de 22, ou de 21 a 22 arrobas. A gente tem um número de animais abatidos por ano em torno de 10 a 11 mil cabeças. Isso vai variar de ano e de condições de mercado, claro. Mas esse é o N que a gente costuma trabalhar. É muito bom. Kemuel, e vocês têm umas áreas mais extensivas e outras mais intensivas. O que me chamou a atenção que nessa propriedade que a gente está aqui, uma taxa de lotação muito alta. Hoje vocês estão trabalhando aí com quantas UA por hectare, quantas cabeças por hectare? Hoje a gente está conseguindo trabalhar em torno de 10, 11 UA por hectare. Né? A gente tem uma área aqui de cerca de 300 hectares com Tifton, nossa fonte de volumoso. E é uma coisa que a gente estava testando esse ano, né? Que era a irrigação no Tifton. A gente já tinha visto alguns projetos de pecuária irrigada, mas normalmente usando pânico, né? Agora os megatirces, né? Que mudou o nome. Então, assim, o pessoal usava muito esse tipo de capim. E a gente resolveu testar no Tifton e conseguimos, mesmo com um fotoperíodo menor, a gente está conseguindo manter a taxa de lotação em 10 UA por hectare. Fazendo uso também, né, de biológico na pastagem, a gente usa nesse período azospirilo. Então é um negócio que tem feito bastante sentido para a gente. Óbvio que para manter uma taxa de lotação dessa, a gente tem uma suplementação mais robusta também, mas é uma oportunidade que essa gramínea e a associação com a irrigação nos proporcionaram. Você chamou atenção para o azospirilo. Vocês chegaram a fazer algum experimento para ver o ganho de produtividade que teve nas áreas que vocês usaram? Não, com o azospirilo em específico a gente não fez o experimento. A gente tem uma observação de que nesse período agora, né, a gente não estamos usando o N por conta da questão do fotoperíodo, então é uma coisa que para a gente usar um custo a mais com risco de não ter uma produtividade boa. A gente usou o azospirilo e conseguiu observar que o pasto teve uma saída melhor quando a gente começou a usar esse biológico. Muito bom. É isso mesmo. Kemuel, e hoje então todos os animais aqui abatidos saem do confinamento. Abate a pasto vocês não têm? A gente chegou a fazer, sim, alguns animais em TIP. Inclusive é uma coisa que a gente está estruturando para o período, principalmente para o período de águas, né? Então, a gente consegue fazer gado confinado em águas também, confinamento, mas é uma coisa que a gente está querendo aumentar, seria o número de cabeças engordadas em TIP durante o verão. Certo. Então, só para tirar uma dúvida, né? Porque a gente não conhece também tanto a realidade da fazenda, o ouvinte também vai ficar curioso. 300 hectares com 10 UA por hectare. É um número assim que a gente não está acostumado a ver em qualquer lugar. Quando você fala essas 10 cabeças, você conta esse gado confinado.
que fica nas áreas de confinamento ou só o gado de recria? Não, só o gado a pasto mesmo. Só o gado a pasto. Só o gado a Então são os 300 hectares de pastagem de tipo irrigado. Isso. Não, na verdade a gente tem 300 hectares, onde 130 são irrigados e o restante é sequeiro. De sequeiro. Aí melhora com o confinamento. A área, assim, bom, nesse primeiro ano, a gente avaliando os dois sistemas, a área com pivô, ela acabou proporcionando a mesma quantidade de lotação da área de sequeiro, enquanto a gente tinha chuvas. Sim. Então, até meados de abril, a gente conseguiu manter a mesma lotação nos dois sistemas. Aí o gap, o grande ganho da irrigação vem quando a gente, no Vale do Araguaia, a estação é muito bem definida, chegou em abril, começa a mudar muito drasticamente a qualidade da forragem, a produtividade dela. Então aí de abril para frente a gente conseguimos manter essas 10 UA no pivô, e estamos até agora. E na área de sequeiro aí a gente já precisa entrar com uma dieta de complemento já, desse gado. Ah, certo. Então, pensando então, no confinamento, hoje quais são as fontes que vocês têm de volumoso que é produzido na fazenda? Hoje, para o confinamento, a gente trabalha com silagem de volumoso à base de capim. Normalmente a gente usa miag, né? Então a gente faz, quando temos condições de fazer isso aí no inverno, que a gente não tem chuvas, a gente faz pré-secado. E quando a gente já está num período aí de chuvas, de verão, aproveitar alguma capineira, a gente faz corte direto. E também utilizamos, né, silagem de milho também, que é uma coisa que a gente está estudando a forma de melhorar a produtividade de milho aqui na região de baixa altitude. E pensando no capim, eu vi que você tem área de Rusiense também e área de Piatã. Esses são só para palhada ou você também faz corte dele para fornecer para os animais? A gente tem basicamente a propriedade hoje, como a gente roda agricultura e pecuária juntos, basicamente o capim, o incremento principal dele seria para fornecer matéria orgânica para a lavoura. Mas se essa matéria orgânica está excedente, isso acontece com frequência em anos que a gente tem uma chuva mais estendida, a gente aproveita ele sim, corta e a gente faz silagem, como a gente fez no ano passado. Esse ano, por questões climáticas, a gente teve uma dificuldade maior de aproveitar essa palhada para fazer silagem. Embora existam algumas áreas que a gente pudesse ter feito isso, a gente preferiu fazer essa silagem toda no pivô, com milho planta inteira e um pouco de snap lage também. Certo. E o que é o critério de decisão? Aonde eu ponho Piatã, onde eu ponho Rusiense? Esse critério é você, o pessoal da agricultura? Quem toma essa decisão? Essa decisão ela é baseada, vamos falar assim, quando a gente fala de lavoura, as decisões são baseadas principalmente objetivando o melhor incremento para a lavoura. Então, quando a gente decide que vai usar o Piatã, essa decisão ela vem da parte agrícola, né, a pessoa do Fernando hoje, tem a equipe, o Matheus também, coordenador, toda a equipe por trás, e os consultores junto com a diretoria. A ideia de usar o Piatã lá é fazer um capim que produza uma quantidade maior de matéria orgânica. Então você já tem uma planta de estatura maior, né, já tem mais quilha de carbono, então isso aí vai acabar melhorando a produtividade de matéria orgânica em solos, normalmente a gente faz em solos mais pobres, mais arenosos, né? Então em solos que a gente já tem um pouco mais de argila, a Rusiense vai muito bem. Entendi. E vocês já chegaram a fazer algum experimento com uma área meio lado a lado, onde foi o Piatã, onde foi o Rusiense, ter alguma diferença de produtividade ou nunca chegou a medir? Não, a gente não chegou a medir. A gente sempre faz ele orientado mesmo, né? Em áreas onde a gente tem um solo mais arenoso, né? E tem condições de umidades boas para a gente fazer o Piatã, a gente vai empregar o Piatã. Ou outra cultivar, fizemos até com miag isso também. E se o solo for argiloso e proporcionar que a Rusiense venha, então, como é o carro forte hoje, né, da integração, acho que quase todo mundo que trabalha com palhada para plantio de soja usa a Rusiense, a gente usa ela bem também. Muito bom, é isso aí então, Everton. Mais uma vez o Piatã mostrando soberano nas areias. Isso aí por onde a gente passa aí, que o pessoal experimenta os Piatã nessas áreas mais arenosas, eu estou muito satisfeito. Além de ser um material mais rústico também, né, então sim, ele tem o resalento mais bravo também, né? Exato. Então você tem uma série de benefícios de usar ele na área mais arenosa que para a Rusiense é ser um desafio maior para ela, né? Rodrigo, mas algo que você pode ver aqui dentro da fazenda é principalmente a questão da mensuração, né? Aqui vocês têm um centro aqui dentro de pesquisa que sempre está com projetos rodando de pecuária. Como que é? Me conta um pouquinho mais sobre isso, irmão. Isso. Dentro da parte agrícola, a gente agora também tem uma parceria com centros de pesquisa também, que roda isso, a gente já está estruturado, fazendo isso.
porque a gente entendeu que a pesquisa, né, ela é a base sólida para a gente construir vamos construir uma pirâmide de sucesso que vai ser, né, ela vai continuar sendo sustentável. Não vai ser um resultado agora e depois eu não consigo alcançar. Então é uma pirâmide sólida que vai falar, esse resultado aqui é isso, e ela vai crescendo. Dentro da pecuária a gente também tem, e aqui na propriedade inclusive a gente roda, né, o nosso centro experimental de bovinos de corte, que a gente tem atuado em parceria com a Universidade Federal de Lavras, né, tem a parceria aí com o professor Thiago Bernardes, e a gente aproveita o nosso gado comercial, um volume grande, representativo, a gente consegue rodar experimentos importantes aqui que acabam nos trazendo vamos falar assim, uma lucidez maior se aquele processo dentro de uma operação de grande porte ele vai realmente agregar ou não. Então a gente já está indo aí para o nosso 6º experimento, né? Dentro disso aí a gente tem experimento com densidade, experimento com diferença entre métodos de conservação de forragem. A gente está tendo experimento também com probióticos, experimento com melhorador de estresse térmico. Tivemos experimento já avaliando também sobras. Então a gente vai fazendo isso com um volume de animais maiores e a gente tem bem consolidado os resultados disso daí. E é uma oportunidade, eu digo assim, ímpar, porque uma coisa a gente passou pela faculdade, já acompanhei, já fui estagiário de experimento aí, a gente sabe. Uma coisa é você comprar um experimento com 10 boizinhos nas bainhas ali e falar que deu tal resultado, que dá tal ganho, é uma coisa. Agora outra coisa é uma realidade dessa com N, que é um número de animais muito grande, na realidade de clima, de condições aqui da fazenda, né? Então é algo validado para vocês, pra gente assim, fez, deu certo, você sabe que você pode fazer aquilo que vai funcionar, porque vocês testaram e mediram. Das últimas vezes que a gente veio que vocês estavam com o experimento de pré-secado, né? Isso. Você pode falar um pouquinho o que foi o resultado que deu? Porque estava em andamento na época, né? Acho que até pode falar até um pouquinho melhor, Rodrigo, o que é o pré-secado, porque muita gente nem sabe o que é o pré-secado, né? Isso. Fala um pouquinho o que é o pré-secado e como que foi o experimento aí com vocês. Certo. Então, o pré-secado já é uma tecnologia de conservação de forragens já mais antiga. Na Europa ela é amplamente utilizada. No Brasil a gente ainda utiliza isso aí normalmente para gado leiteiro ou cavalo, né, equinos. Normalmente usa e o pessoal costuma fazer umas bolinhas de pré-secado mesmo na enfardadeira. Já numa escala industrial que o que a gente usou aqui, a gente fez uma trincheira mesmo. Seria similar a um corte direto mesmo, que a planta ali com 23% de matéria seca. Mas a gente faz um processo que começa similar ao feno. Então a planta ela é parcialmente desidratada até chegar em torno de 45% de matéria seca. E quando ela chega nesse processo, nesse ponto de 45% de matéria seca, a gente faz o corte dela com uma plataforma que basicamente é como se fosse a frente de uma enfardadeira de feno acoplada numa forrageira. Esse equipamento é feito na forrageira mesmo. Então a forrageira ela recolhe uma leira que vai estar já pronta ali, como se fosse fazer o feno mesmo de pré-secado. E ela processa esse material. As vantagens disso, a forrageira já está processando, eu não preciso de uma high buster para eu fazer esse processamento depois de servir ou um outro equipamento, né, um triturador. A forrageira vai fazer as partículas conforme o nutricionista entender que é interessante para a operação, e aí a gente já guarda e armazena esse animal. A gente armazena esse produto já na trincheira, já processado e pronto para uso, para uma operação convencional aí que eu posso usar para carregadeira para fazer carregamento depois, né? Que acaba sendo a maior dificuldade hoje em quem quer trabalhar com feno, né? Ou esse tipo de material, justamente o tamanho de partícula, né? Que você tem que processar, triturar, para poder usar em vagão horizontal. Então, o ganho, né, que a gente teve primeiro foi esse, a forrageira fez o serviço, e o segundo, a gente então tem um material ali que já está parcialmente desidratado. Então, tem um material com 45% de matéria seca, que apresentou menos perdas, a metade do que acontece no corte direto. No nosso caso aqui, a gente teve 11% de perdas no corte direto e 6% de perdas no pré-secado. Isso, por si só, já representa um ganho muito grande, porque se eu fosse converter isso em dinheiro, né, eu só vou utilizar o que eu retirei do silo. Então, se eu guardei 1.000 toneladas e consegui usar 900 toneladas, eu tenho que considerar o custo em cima das 900.
né? A gente tem que fazer isso. Então, quando eu faço um corte direto, eu vou perder 11%. Quando eu faço o pré-secado, a gente perdeu 6%. E toda essa questão ainda tem que ser agregada à parte da logística, que foi o nosso, para nós aqui, a gente acabou enxergando como o melhor ganho. Ele consegue trabalhar em qualquer dieta, né? Pode entrar com um alimento igual um WDG muito úmido, ou outros alimentos, resíduo de cervejaria também, que tem uma umidade maior. Como pode ir também numa dieta mais seca, e ele vai ser palatável, vai ajudar a melhorar o consumo. E a gente ainda consegue ter um ganho logístico, onde eu consigo levar um vagão com uma concentração maior de matéria seca do que se fosse fazer com corte direto. Vou dar um exemplo mais prático. Uma recria confinada, é a realidade do Vale do Araguaia, né? De julho para frente e até chegar ali perto de novembro, quase todo mundo aqui vai ter, né, uma dificuldade com pastagem. E aí, para a gente manter o ganho do gado elevado, a gente precisa colocar numa dieta de recria confinada. Nessa dieta de recria confinada, se eu trabalhar com um alimento com 21% de matéria seca, ele vai carregar muito mais água dentro do vagão do que se eu trabalhar com um alimento de 45%. Né? O capim é o mesmo, o tempo de preparo dos dois é praticamente o mesmo, a diferença tá que eu guardei um produto desidratado que tem uma característica de odor e fermentação completamente diferente do material convencional. Então, no pré-secado, praticamente não tem produção de ácido butírico, que é o que dá o cheiro característico para a silagem de corte direto, que é o cheirinho de bucho de boi. Né? Então fica mais palatável, né? Muito palatável. Ele tem um cheiro adocicado, né? Lembra o cheiro dele, lembra silagem de milho, silagem ou cana verde picada. Um cheiro mais adocicado. E você comentou também que pelo corte ser mais rente ao solo, também teve um incremento de matéria seca, né? Exatamente. Tem isso também. Então, assim, quando a gente vai fazer a conta, a gente precisa levar em consideração o que eu vou conseguir aproveitar de matéria seca da área. Né? Se eu fizer um corte direto, a plataforma tem um limite, tá? Da forrageira para cortar, até a altura que ela consegue cortar, ela normalmente tira 1 tonelada a menos do que com o pré-secado, onde a segadeira consegue tirar um corte ali de até 5 centímetros de altura. Um outro ganho, no nosso caso aqui, para esse processo é que com o pré-secado, depois que a gente entra com o corte e recolhe o material da área, a gente consegue entrar com o plantio sem precisar fazer destruição de soqueira, que não é o caso quando eu faço corte direto. A gente faz o corte direto porque aí você já tem um resíduo ali de 20 centímetros, né, 18 centímetros de soqueira, no caso que a gente usou aqui o Miyagi, e aí tem que entrar com um outro processo de roçadeira para destruir soqueira para vir o plantio depois. Então, no pré-secado isso não é necessário, com um corte direto precisa. Né? Então, quando a gente fala de integração, eu não tenho que olhar o que é bom só para um sistema, tem que ser vantajoso para os dois. E até nisso, né, na integração lavoura e pecuária, onde a gente utilizou a área de lavoura para produzir alimentos para pecuária, a gente deixou essa área, fazendo pré-secado, a gente deixou essa área já pré-pronta para o plantio. E no corte direto a gente precisa depois entrar com um segundo manejo de destruição de soqueira, que tem custo, né? E agora é mais impactante quando a gente está falando no preço de diesel atual, óleo, enfim. Equipamento não tá um negócio muito barato. Isso que ele me falou me lembra aquela frase que a gente vê quase toda a apresentação lá nos últimos slides. Eles colocam que insanidade é você querer ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Eles falam que é do Einstein, não sei se foi o Einstein que falou isso não. Mas tá lá a cara dele com essa frase aí no final da apresentação. Faz mais de 7 anos que eu rodo aqui no Vale do Araguaia, fazenda sempre focada em pecuária, tudo. O primeiro lugar que eu vi um pré-secado foi aqui na fazenda, a gente não é qualquer lugar que a gente vê. E o pessoal tá acostumado a fazer sempre o mesmo, né? Então sempre aquilo lá, a vida inteira foi isso, é mais fácil, é mais barato o maquinário, o custo por hectare vai ficar mais barato, do jeito que tá bom, tal. Mas as margens cada vez mais apertadas, né? A gente falou um exemplo aí do custo de óleo diesel, cada vez mais caro. Às vezes é um detalhe desse que tá em limite do boi, é que você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor, né? Então às vezes você que nunca imaginou que tinha pré-secado no Vale do Araguaia, tem, e acabou de ter uma aula aí, né? Várias coisas, desde a altura de corte. Uma coisa que eu fiquei curioso, nesse clima fresco que a gente tem aqui tá fresco, no ar-condicionado a 18 graus, mas lá fora tá 40. Quanto tempo que demora desse corte até atingir o ponto para dar a matéria seca de 40 e pouco aí que você falou? Certo. Nas nossas condições aqui, cortando um capim com 21% de matéria seca, demora cerca de 4 horas. Cara, então assim, 4 horas. No sul, né? No sul, normalmente, para fazer pré-secado, esse tipo de material, o pessoal
deixa 2 dias, 3 dias. A referência que eu tinha era disso aí. Isso aí, por causa que usa também aveia e outras fontes de volumoso. Mas no nosso caso aqui, com esse solzão nosso aqui, a gente consegue, então, faz um corte, 1 hora depois vem com o espalhador e revira esse material, né? Expõe a parte que estava embaixo para cima, ele já vai estar mais murcho. E cerca daí espera o processo, 3 horas depois desse processo, já é possível recolher o material. Aí vai de quanto para quanto de matéria seca? Ela sai de 21%, vai para 45%. De 21% para 45% de matéria seca em 4 horas. Eu sou mineiro, mas eu falo, Mato Grosso é diferente, moçada. Pode notar isso aí. Então isso aí é mais uma aula, é mais um aprendizado. Eu acostumava 1-2 dias para chegar no ponto, né? Agora eu não sabia que era mais rápido. É o clima menos, né? Tomar doce. Clima menos. É fácil, não. É isso aí. E um detalhe interessante é o seguinte, depois que ele chega nesses 45%, aí a velocidade para poder, vamos falar assim, continuar aumentando essa matéria seca, ela fica maior até esse ponto. Então demora até chegar a 45%, mas depois é muito rápido, ela pode chegar a 60%, 65%. Ô, Rodrigo, mas algo que você vê aqui dentro da terra savana é essa integração, né? Da lavoura com a pecuária, e a pecuária já fazendo novos movimentos para a lavoura já organizando. E como que fica essa relação, lavoura e pecuária? É aqui dentro da terra savana, é muito bem alinhado os pontos, como que eles têm reunião que determina o que vai ser planejado, como que funciona? Sim, a gente tem reuniões semanais. Ontem, inclusive, a gente estava conversando, já alinhando com o gestor agrícola. Mesmo sendo gestor de pecuária, ontem a gente estava fazendo uma rodada, olhando as áreas de lavoura, olhando o algodão, porque a gente entende que é importante que cada membro dessa equipe esteja, a gente julga muito importante, inclusive, que cada membro esteja entrelaçado dentro da integração. É realmente uma integração. A gente não consegue enxergar isso como coisas separadas. Então eu diria assim, não existe pecuária, não existe agricultura, existe até a savana agro. E a gente é um só, entendeu? Então a gente roda junto, conversa junto, semanalmente a gente está junto, falando das demandas, das operações, pra gente se organizar e se planejar, porque a gente sabe que vão chocar operações, como por exemplo, a gente está cortando silagem aqui, mas a gente está produzindo também, estamos fazendo colheita de grãos em Goiás. Então, sim, são operações que estão acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo, o algodão está chegando próximo do ponto de colheita, né? E se a gente tivesse usando algum material de terceira safra, a gente provavelmente também estaria colhendo nesse mesmo momento. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer isso tudo sem gerar desgaste, né? Hoje a gente enxerga que a gente venceu nisso aí, porque a gente sabe que não é uma coisa muito fácil de conseguir, né? Você vê muitas pessoas aí, muitos grupos, muitas fazendas, né, tentando fazer isso, mas aqui dentro a questão da cultura, né, até a savana agro, a implementação de cultura aqui foi uma raiz forte, onde a gente enxergou isso. Eu comecei a minha carreira, embora zootecnista, comecei minha carreira com consultoria agrícola, né, aqui dentro a gente voltou para o coração da pecuária, e o Matheus hoje, que é o coordenador agrícola que atua aqui na Jacarandá, ele começou no grupo trabalhando como coordenador de confinamento e hoje ele está dentro da agricultura como coordenador agrícola. Então, assim, a gente se entende muito bem, a gente sabe os desafios que tem e graças a Deus, e claro também a cultura que a gente implementou, né, as coisas caminham muito bem nesse sentido. Sempre com foco em pessoas, né? O nosso foco que são pessoas, porque a gente acredita fortemente que essas pessoas, né, engajadas também dentro do processo, a equipe que está mais diretamente ligada à lavoura e a equipe que está mais diretamente ligada à pecuária também, sempre bem engajado, porque isso aí faz diferença. E com certeza faz a diferença e entrega resultado. Porque tem gente que tem feito sem cultura, tá lá escrito na parede, os valores, tudo, mas na realidade a gente vê que nada daquilo acontece, né? Eu visitei muito grupo que tem agricultura e pecuária, o cara da pecuária larga a porteira aberta pro dado entrar lá e encontra confusão, porque tem aquela rixa entre um e outro para ver quem que é o mais eficiente, quem que dá mais lucro pro patrão, né? Então aqui a gente vê o contrário, a gente vê uma sincronia e uma cultura forte. Pessoal, vocês são de parabéns, todo o grupo aí. E essa questão mesmo que o Rodrigo falou de agricultura e pecuária em fazendas é uma briga uma briga que eu falo assim, um quer produzir mais que o outro quer ser mais eficiente, e na verdade o final, eu não vejo pecuária sem agricultura, eu não vejo agricultura sem pecuária, principalmente na nossa região. Eu não vejo um sem o outro, acho que não existe.
que a conta não fecha. Porque só pecuária, as terras vão desgastando e vai indo, e aí só agricultura, pega uns anos complicados, e vocês acham que percebem que onde que põe boi, produz mais. Isso. Assim, o que você falou, acho que tá mais do que certo, né? Não dá pra mais, principalmente no Vale do Araguaia, não dá pra pensar em operações separadas, até mesmo porque o gado que ele produz de esterco no confinamento, a gente aproveita 100% desse resíduo na lavoura. Então é uma fonte de matéria orgânica que aqui no Vale do Araguaia tem um peso muito grande, né? A gente tem um produto aí excepcional. Hoje a gente não abre mão de nenhuma grama do que a gente produz de esterco no confinamento. Então assim, tudo fica aqui dentro da propriedade e normalmente a gente vai para as nossas áreas de lavoura com esse produto. E o gado também entra como um fator, às vezes, até corretivo. Por exemplo, então, vamos fazer uma palhada para plantio para a safra que vem. Mas o capim ficou muito robusto. Como é que a gente vai fazer com isso aí lá? Lá a palhada vai atrapalhar o plantio. Temos gado para poder ir lá e controlar a altura, certo? Ou podemos cortar uma silagem também disso aí e fornecer para o gado para poder otimizar melhor aquele material e não prejudicar também a lavoura. Ao mesmo tempo que a gente também entende que, às vezes, usando uma palhada aí com gado solto, pastejando, a gente tem um limite que o gado pode ficar lá dentro. Às vezes a pessoa fala assim, mas o gado podia ficar aí mais um mês, 2, podia. Mas a gente tem que entender também que também tem uma produção agrícola também e isso também é importante para o grupo, entendeu? Para fazer comida para o gado, a gente precisa de área agrícola e equipamento. E para poder fornecer adubo orgânico, a lavoura precisa do gado aqui dentro e também consumindo, né? O capim que a gente produz dentro da fazenda, quando a gente faz uma conta colocando ele a um custo de produção muito maior, e o gado pega esse custo de produção lá dentro do confinamento, converte em arroba, sai dando lucro, ou seja, a gente produziu dentro do boi, em arrobas, lucro para a lavoura também, né? Então assim, vamos supor que eu colhi o capim lá, ele teve um custo de produção de R$200 a tonelada, mas eu joguei o custo dela para dentro do confinamento a R$300 a tonelada, né? E esse boi saiu do confinamento deixando margem, produzindo arrobas. Ou seja, esses R$100 por tonelada, ele remunerou o processo como um todo. Ele não remunerou a pecuária ou só a lavoura, ele remunerou a terra savana. O grupo. A gente tirou o valor dentro da fazenda. O Moel falou aí um implemento que eles têm que não é qualquer agricultor que tem, é o famoso rolo vaca. A gente vê o rolo faca, que é famoso aí, que todo mundo tem. Agora o rolo vaca, que no caso dele é o boi, não é qualquer um que tem, não. Porque tem que ter estrutura, tem que ter cerca, tem que ter bebedouro. E vocês têm essa ferramenta. E eu acho, feito assim, aqui no Vale do Araguaia, pra mim, essa casadinha de lavoura com pecuária, cara, é um negócio que se complementa, ainda mais no caso igual de vocês, né? Porque você feito assim, você tem um foco ali da cultura principal, que é a soja. Depois você poder produzir um volumoso, que no caso aí vocês produzem um miagre, um volumoso, um capim de qualidade, um pré-secado de qualidade. Joga esse boi no confinamento. O boi deixa dinheiro. Você tem um subproduto que ele colocou o esterco, vai voltar para a lavoura, que vai fazer ter uma maior produtividade nessas lavouras, mais matéria orgânica, né? Quantos micronutrientes, macronutrientes que tem nesse esterco do gado aí, fora a atividade biológica que isso gera. E a sustentabilidade disso tudo. Isso. E a raiz do capim, tudo isso aí. Eu acho que é feito assim, é um ciclo perfeito. Eu gosto mais, eu sou fã, eu sou suspeito para falar, eu sou vendedor de sementes, então eu gosto mais. Tira a soja, joga ali o miaga, piatã, rosiense, que vai ficar bom. Rodrigo, e acho que também é algo muito importante a sustentabilidade do negócio, né? A sustentabilidade de você estar retornando o composto para as áreas de lavoura. E aí a própria fazenda está readubando, refertilizando as áreas. Isso é muito importante. E mostra mais uma vez, né, que a pecuária e a agricultura brasileira ela é sustentável mesmo. Ela não vou falar orgânica não, mas ela é muito natural, né? Isso. Eu fiz recentemente um vídeo no Instagram, a gente falando sobre isso. Quando a gente fala de produção agrícola e pecuária, principalmente a pasto, a gente precisa lembrar que precisa produzir massa verde. Falamos aqui de produzir pré-secado, silagem, snap, tudo isso aí são plantas que precisam produzir massa verde para virar alimento. Para essa planta crescer, né, e ter a produção dela até chegar na senescência, ela sequestrou muito carbono. Então, quando a gente faz isso mais vezes, tem uma produtividade maior. No caso do miagre, a gente já conseguiu aqui, quando a gente está empenhado em fazer produção de volumoso, é possível tranquilamente sob pivô você conseguir em um prazo de
de 130 dias, você fazer 2 cortes com 26 toneladas cada um. Entendeu? 50 70 no primeiro, mais 60 para o segundo, você produz aí 12 toneladas de matéria seca por hectare, que é uma produtividade hoje similar à do milho, num tempo relativamente parecido, certo? Com capim. E essa planta, para ela crescer e chegar a ser 1,20 m, quando foi cortado lá, 1,5 m de altura, ela sequestrou muito carbono. Entendeu? Então, assim, a quantidade de carbono que ela sequestrou em 120 dias é absurdo. Então, a gente não pode deixar de falar disso, né? Sempre que a gente tem a oportunidade para falar, que o agro no Brasil hoje, né, ele é sustentável. E a gente precisa reforçar isso o tempo todo, até dentro da fazenda a gente preza muito por isso. Seja utilizando material orgânico que a gente produziu dentro do confinamento, seja com pasto onde tem alta densidade de lotação e produção de massa verde mesmo num fotoperíodo que normalmente não teria sequestro de carbono porque a pastagem estava estabilizada. Então a gente está aqui no mês de julho, quase entrando em agosto, e o capim está produzindo e sequestrando carbono da atmosfera e colocando isso em alimento para o boi. Então no Brasil, a gente pode orgulhosamente falar que a gente tem uma das produções agropecuárias, não falar só da agropecuária, agropecuárias mais sustentáveis do mundo. E é muito interessante isso que o Manuel falou, porque é aquilo que é feito ser invisível aos olhos, porque você vê o capim bonito, você vê uma braquiária bonita ali, um linhagem bonito, só que você não tá vendo o que está acontecendo ali debaixo do solo. O que ele produz para cima, tem gente que fala que produz de 4 a 5 vezes para baixo, em raiz. Exato. Ainda mais quando você faz um corte, você estimula mais vazamento. Em área de pivô, que vocês têm água que vai explodir de novo para crescer, enraiza mais. Depois, quando chega a soja ali, aqueles canalículos ali já descompactou o solo, a raiz da soja pega carona ali onde estava a raiz do miaga, ou da piatã, da rusiense. Isso aí que faz aumentar essas produtividades boas aí que vocês falaram, até perto de 100 sacos, né? Você chegou a pensar fazer. A gente já chegou a colher em área de pivô aqui, área bem arenosa, área falando de 12% de argila, 99 sacas por hectare. Olha só, minha soja. Né? Área arenosa, 12% de argila, 99 sacos. Mas não vai mentir por quando um saco, falar que produziu 100, produziu 99, não vai mentir por quando um saco, não. Então, de parabéns, tem uma área com 12% aí de argila, produzir 99 sacos. Rodrigo, mas você vê, né, aqui dentro do Grupo Terra Savana, né? Produtividade, mensuração, a gente falando de sustentabilidade, né? Tudo bem interligado. E uma coisa que eu vi até aqui fora, tava vendo aqui, ó, tem um Transformer aqui trabalhando também, você viu? Eu vi. A gente vai fazer um vídeo dele ali quando ele sai. Optimus Prime. Que máquina que é essa, irmão? Como que é? Esse é um vagão Silo King, um self-line, uns 32 metros cúbicos. Ele é um vagão autopropelido. Ele, no caso, ele consegue carregar, né, fazer os carregamentos de forma automatizada. Eu não preciso de uma pá carregadeira para fazer esse serviço. E também já é um vagão de 32 metros, então assim, é um vagão com capacidade de carga bem alta. Ele consegue fazer dietas aí batidas em torno de 14, 15 toneladas. O ganho dessa máquina pra gente foi uma coisa bem pontual, né? Porque ela veio em vários fatores. Primeiro, ela agregou, trazendo qualidade na remoção do painel da silagem, então a gente tem muito pouco perda. Porque todo mundo que trabalha com pá carregadeira de confinamento sabe que a pá não é o melhor equipamento para destilar. Ela descompacta o silo, então ela aumenta a entrada de oxigênio, né, dentro do painel e acaba perdendo o material lá. Dependendo da taxa de remoção, você acaba estragando o material muito mais do que você consegue utilizar a qualidade dele. Já ele não, como ele tem uma fresa, ele tira isso no painel, né, as fatias que ele tira lá fica muito uniforme o painel, então você tem uma preservação do material ali logo depois de 5 centímetros da primeira camada. Desperdiça praticamente nada, porque ele aproveita tudo que ele consegue fresar. E também melhorou muito a questão logística, né? Hoje essa máquina praticamente sozinha ela consegue tratar de toda essa operação de gado nosso aqui, que quando a gente está nesse período de secas, onde a gente está com o gado sequestrado por aqui, a gente está em torno aí de um rebanho de 7 mil cabeças. E antes, 8 mil cabeças. Antes precisava de 2 vagões para fazer esse serviço? A gente tinha 2 vagões horizontais e mais um vagão de distribuidor de sólidos. Mais a pá carregadeira para carregar esses vagões. Mais a pá carregadeira. Então, assim, e tem toda essa operação, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas você está tirando o serviço das pessoas. Não, a gente só otimizou essas pessoas, que são pessoas, eu falei que nós são pessoas extremamente importantes para nós, inclusive,
A gente otimizou o serviço deles em outras áreas, inclusive até na própria lavoura, onde agrega bastante, entendeu? Então, assim, o colaborador é um operador de pá excepcional, tem outro lugar que onde essa pá vai ser útil, né? Às vezes, no confinamento, ela estava correndo ali para fazer as operações, a gente tinha um gasto muito maior de recursos, né? Sim. Diesel principalmente, então você tinha mais manutenções também, porque eu não estou falando de um equipamento, estou falando de 3 a 4 equipamentos rodando ao mesmo tempo, e tudo isso gerava um custo a mais, que esse equipamento hoje trouxe para bem menos, ele dá muito pouca manutenção, é um vagão muito robusto, e é um equipamento que a gente precisa sim falar dele, porque fez uma diferença muito grande na nossa operação. Então vale a pena, você recomenda. Vale a pena demais, né? Ô, Rodrigo, percebe-se também dentro da fazenda aqui, né? A silagem muito bem feita. Da outra vez a gente esteve acompanhando aqui, que eu até brinco, né? A galera não sabe o valor que é uma silagem bem feita, né? O tanto de dinheiro que as pessoas deixam na mesa por fazer uma silagem, por usar uma lona de má qualidade, não usar inoculante ou não fazer a compactação devida. Como que vocês tratam aí o assunto silagem, pelo que a gente percebe, e trata com muito carinho, né? Isso. Você falou uma coisa muito importante agora, né? Às vezes a gente conversa com outras pessoas, tem gente que ainda tem muita resistência para usar o próprio inoculante, tem gente que tem muita resistência para usar película, né, que é a barreira de oxigênio na silagem, ou uma lona de melhor qualidade, que hoje já tem lona que vem, a barreira de oxigênio já vem na própria lona, né? Sim. No caso aqui a gente opta ainda por usar a barreira mais a lona tradicional, mas é uma coisa que a gente não abre mão. Por quê? Porque se a gente considerar as perdas que se tem de não utilizar a barreira de oxigênio, você pode fazer conta de todo jeito que você quiser, que você vai ver que as perdas elas vão ser o dobro do custo que você investiu nisso. E um custo que é relativamente, o professor Thiago recentemente ele fez uma apresentação onde ele falou justamente disso, mas é coisa em torno de 3% do custo de produção da silagem é barreira e lona. Barreira. Entendeu? Depende do material, lógico, o material que produz mais vai baratear mais, produz menos, vai ficar um pouco mais caro, mas é uma coisa que vai variar entre 6% e 3% do custo de produção. Então, assim, é muito pouco para eu falar assim, nossa, não compensa usar, né? O processo lá de cortar na lavoura, a gente acompanha isso muito bem acompanhado, a gente faz avaliação de processamento, os parceiros que estão fazendo isso com a gente também estão bem alinhados com a nossa cultura também, entendem a necessidade de fazer um material bom. Então, a gente está acompanhando sempre se o inoculante está caindo na medida certa, se está cortando no tamanho de partícula correta, a gente faz análise todo dia disso. Conferimos matéria seca, conferimos processamento de grão, no caso do SNAP e da silagem de milho. E aí, por último, ali dentro esse processo é terceirizado, né, do corte, mas dentro da trincheira, normalmente a gente trabalha com maquinário próprio. O processo de compactação, aí entra um processo que já, vamos falar assim, que é muito importante, né? Uma compactação bem feita, você otimiza a sua estrutura e melhora muito a qualidade do seu material. Então a gente hoje faz a parte de compactação com a equipe própria, né? A gente normalmente tem 2 operadores que faz essa parte lá pra gente. Inclusive o equipamento também é a gente que tem o trator para fazer isso. E o pessoal é muito caprichoso, né? O operador que faz lá é bastante elogiado. Até pelos terceiros, né? Que normalmente eles têm o trator para fazer o serviço. Então os caras falam o serviço de produção de trincheiras, até do cilindro de superfície de vocês é muito bem feito. Então, mas isso é um mérito assim, claro, toda a equipe, mas tem a parte do cuidado, todo o cuidado, e a equipe está justamente alinhada dentro dos nossos pilares, né? Para a gente conseguir esse resultado. Samuel, é isso aí. Já acabou de dar, então, os passos para se produzir uma silagem de qualidade, né? Quem é esperto aí, anotou, quem não anotou, volta aí no YouTube aí, escuta de novo e anota. E uma coisa que ele falou aí, eu não podia deixar de falar, vamos fazer um merchan aí, que você é um dos maiores vendedores de lona aí do Vale do Araguaia. Lona de qualidade, qual que é a lona de qualidade? É a Zulpac, é Texilo? Fala um pouco aí. É ela mesma, Zulpac, Texilo. Mandar um abraço aí pro César. Ô César, um abraço. Luciana, tá nossa amiga. Luciana Lima também, nossa amiga. Mas que é outra coisa também que eu vi muito impactante aqui dentro da Terra Savana, que vocês falam muito de pessoas, né?
Sim. E hoje, pessoas é o que roda, né? Que a pessoa, as fazendas pode ter dinheiro, pode ter área, pode ter o que for, mas se não tiver pessoas para fazer rodar a roda, nada vai dar certo. Como que a Terra Savana hoje consegue reter os talentos dela? Como que ela consegue fazer um mecanismo? Eu falo disso porque hoje os turnover das empresas são muito grandes, né? Como que a Terra Savana consegue pensar nisso? Como que ela trata isso? Certo. A gente teve, uns anos atrás, a gente agiu muito forte na cultura do grupo mesmo. Tivemos vamos falar assim, um processo onde a gente gastou um pouco mais de energia e de recursos para isso, mudando a cultura da liderança e a liderança trazendo isso para dentro da equipe, né? Fizemos eventos para isso, a gente trabalhou bem forte nisso porque a gente acreditava, acreditava não, vou mudar isso aqui, a gente acredita que pessoas são a chave para qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, como a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Uma boa frase, né? Como a gente é apaixonado e a gente acredita que a paixão é o que vai movimentar esse processo todo, então a gente entendeu que transferir isso para nossas equipes também era crucial, né? Movimentar e trabalhar, desenvolver a paixão pela terra, pelas pessoas, pelo que a gente faz no agronegócio. Então a gente trouxe as pessoas para dentro do processo, né? Assim, entender melhor como a gente faz reuniões frequentemente com a equipe, reúne, alinha. Das coisas que a gente preza muito dentro do grupo é comunicação, né, das lideranças para os times e entre as lideranças também. Essas reuniões que a gente faz é sempre para estar sempre em comunicação, para as coisas estar sempre ajustadas, porque se o colaborador ele entende o que a gente está fazendo e por que o processo tem que ser feito daquela forma, para ele é muito mais fácil fazer da forma correta, porque ele entende a necessidade disso. Então a gente vai fazer silagem, vamos lá fazer uma reciclagem, explicar para a equipe por que é importante compactar bem o cinto, por que é importante vedar bem, por que é importante não ter buraco na lona, por que é importante pôr a película, o que ela faz, onde que isso vai dar resultado lá na frente, quando sair lá na produção de arrobas e nos custos de produção. Então toda a equipe ela vai engajando e vai absorvendo essa cultura, e os mais novos que vão chegando, eles vão sendo ajustados pela própria equipe e as lideranças atuando também, né, implementando a cultura. Então todo colaborador novo, sem exceção, até mesmo o pessoal que vem fazer estágio aqui, pessoal do mestrado que vem para cá para a gente fazer pesquisa, entrou na propriedade e não conhece o grupo, a gente tem uma integração, né? Hoje a pessoa que está à frente desse projeto é a Patrícia, né, que está parte de recursos humanos aí. Então ela faz uma integração e a gente apresenta o que é a Terra Savana. Porque a gente acredita que mais do que só falar de agro e trabalhar produzindo arrobas ou produzindo soja, algodão, milho, mais importante que tudo isso é fazer com que a equipe entenda o processo e ela abrace o processo junto. Entendeu? O dia que o colaborador entende o processo e ele abraça ele também, se torna um apaixonado, aí é natural, é fluido. O resultado acontece, né? Exato. Os resultados acontecem. Então tem que dar os parabéns pro pessoal da Terra Savana Agro, porque eles descobriram que o maior capital de uma empresa não é o maior capital é as pessoas, não é só as pessoas boas, pessoas certas. E aqui eles têm pessoas boas, pessoas certas e sempre fazendo esse desenvolvimento. Você vê ali atrás do Kemuel, tem ali o parque, tem a missão, a visão, os valores, tudo envolve pessoas, desenvolvimento de pessoas, os valores familiares, cuidado com as pessoas, essa preocupação com as pessoas, né? Isso. Tem uma frase que eu esqueci quem falou, que fala assim, é melhor você treinar as pessoas e deixar elas partir do que você não treinar e elas ficar. Então vocês têm essa preocupação de estar desenvolvendo as pessoas, isso é bom demais. De parabéns aí todo o grupo, os proprietários, é isso aí. Tem que zelar desse patrimônio que é as pessoas. Com certeza. É isso mesmo. Rodrigo, vamos chegando ao final, né, do bate-papo aí. Kemuel, e quais são os próximos desafios agora para a próxima safra? Estamos falando aí de um ano que tem possível ninho. Como é que vocês já estão nessas reuniões, estão pensando? Vai mudar algum tipo de plantio por causa dessas notícias? Como que vocês estão pensando para a próxima safra aí, até a savana? Uma coisa que a gente faz bastante aqui é conversar toda semana, inclusive a diretoria ela é bem presente nisso, e é muito dinâmico o processo, né? Então, não porque a gente às vezes fala assim, vamos colocar o gado em X lugar, cortar a forragem de tal forma e fazer dessa forma que vai dar certo. E a gente vai seguir com isso mesmo se o Bart estiver falando não.
Então a gente sabe que o processo pode mudar, a equipe está bem preparada para isso, é extremamente adaptável para mudar no meio do processo. E pensando nos próximos desafios, a gente já estava falando disso antes, né? Poderia não acontecer, mas como a gente já tinha o risco de acontecer, a gente se anteveio, acho que como boa parte das empresas que fazem planejamento, o planejamento agrícola está praticamente todo desenhado até 2028, 2029, já, né? Você já tem os planejamentos para safras futuras. E dentro desse planejamento, a gente, para esse ano, preconizou melhorar as áreas que são piores, porque a gente precisa deixar elas prontas para receber vamos falar assim, uma dificuldade climática, né? Focamos vamos falar assim, um maior aporte de fertilização para essas áreas que são muito necessitadas. Para as áreas que a gente já tem uma média e boa produtividade, a gente vai otimizar elas melhor, né? Fazendo menos utilização de recursos nisso, porque a gente entende que é um ano para fazer isso, certo? E áreas onde a gente enxerga um risco, falando aqui da produção agrícola, né? Um risco de uma safra abaixo do esperado, a gente vai otimizar justamente a pecuária nessas áreas, porque lá é onde a gente consegue extrair uma produção de arrobas, mesmo com um ambiente um pouco mais hostil, que talvez se eu colocasse uma lavoura lá para passar por um veranico, pode significar um prejuízo muito grande, por causa do aporte que tem, né, uma produção agrícola, mas no gado a gente já sabe que o animal ele ganha um desafio um pouco maior, a gente consegue extrair coisas boas disso aí. E a vantagem da integração é justamente essa, né? Nada é perene, nada é fixo. Então uma área onde a gente tinha lá uma área disponível de 600 hectares para plantio de lavoura, em um ano como vai ser o ano que vem, é muito mais sensato que se use isso para pecuária, já que a gente tem palhada lá, que a gente tem capineira, tem capim. Por quê? Porque o gado vai conseguir ter uma produção satisfatória de arrobas. Já uma produção agrícola, ela é arriscada num cenário de Super El Niño, que é o que a gente tem ouvido falar, e agora essas chuvas que a gente teve lá no sul recentemente estão trazendo a confirmação cada vez mais consistente, né, de que realmente isso vai acontecer. Muito bom. Resumindo o que eu falei aqui, né, a gente vai enxugar os custos de produção. Hoje, tanto na pecuária quanto na lavoura, acho que nível Brasil, a gente já está bem estabelecido em produtividade, né? Já sabe qual que é o teto de cada coisa, e acredito que os processos é o que a gente precisa melhorar para diminuir o custo de produção, porque a produtividade em si ela é possível melhorar sim, mas ela é agora vamos falar assim, um gap mais difícil de se alcançar. É mais fácil você conseguir ganhar diminuindo o custo de produção do que aumentando produtividade, porque nós já estamos num platô muito grande. O Brasil é uma potência, o Brasil é um absurdo. Porque, Moel, tá de parabéns pela estratégia. Eu até já comentei isso antes com outras pessoas aí, o Lucas vai estar lembrado disso aí, que infelizmente não é todo produtor que pode fazer essa estratégia que vocês vão adotar, né? Porque tem muito produtor que tem um contrato de arrendamento, que ele tem que pagar aquele arrendamento fixo todo ano, então ele não pode se dar o luxo de falar assim, não, essas áreas fracas aqui eu não vou plantar soja porque é um ano de El Niño, é um ano de desafio, a gente não sabe como é que vai estar a chuva, mas vocês já fizeram esse diagnóstico, vocês sabem os custos de produção de vocês sabem às vezes uma área que é mais arenosa, uma área que é mais desafio, e vão voltar para a pecuária. É o que eu falei. Se você tem condição, se você está estruturado, se você não tem aquele compromisso, às vezes, com um arrendamento, alguma coisa, faz as contas. Às vezes você está com um custo de produção aí de 60 sacos, está produzindo 55. Então, plantar mais é mais prejuízo. Então, pega suas áreas que te dá lucro, foca nelas, e se você tiver a possibilidade de trabalhar com a pecuária, põe ali uma piatã ou uma rosiense, e depois no outro ano, com um ano melhor, o clima melhor, se Deus quiser permitir, volta com a soja ali, com certeza vai voltar uma soja produzindo mais. Às vezes você faz até um reset ali, de jogar um calcário superficial, um gesso, faz uma subsolagem, alguma coisa, e volta no outro ano sem esse desafio climático. E não só isso também, né, Rodrigo? Hoje temos outras culturas também, né? O sorgo vem vindo forte, o gergelim vem vindo com valor agregado bom também, então talvez alguma dessas áreas faz um investimento menor e planta outras culturas alternativas, né? A gente tem que diminuir um pouco essa mentalidade que tem que plantar soja de qualquer jeito, toda a área. Então, talvez pensar em outras alternativas, porque com certeza tem tudo para ser um El Niño, né? E aí você pega áreas que já vem colhendo mal, uns anos complicados financeiramente, talvez aquela área não recebeu um gesso, precisava de um calcário, você não jogou. Isso.
não adianta. Você já colheu mal os outros anos, agora sem calcário, ano difícil, Desafiador vai se vai colher mal de novo. Então tem que começar a pensar em novas ferramentas, né? E sair um pouquinho da casinha mesmo, ó. Será que eu plantar um gergelim em dezembro não seria melhor? Não sei, talvez plantar um capim. Eu não vendo. Eu vendo Talvez capim, por isso eu falo, planta capim, faz matéria orgânica. Por isso Talvez plantar um capim, colocar um gado. Então tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixa, sim. com certeza. Isso é um fato e acho que um Super El Niño ele seria desafiador para o Brasil de uma forma geral, mas ao mesmo tempo também isso, né, a gente tem que falar, é um desafio que ele é importante, porque você não vai ter só bonança. Sempre vai ter um desafio que, se não for um Super El Niño, pode ser uma praga que vai atacar a lavoura, pode ser um tipo de planta resistente que também vai diminuir sua produtividade, enfim, o mercado. Então a gente tem que trabalhar, vamos falar assim, não é ser pessimista, mas tem que trabalhar com cautela e segurança, e esses desafios que aparecem, eles vão moldando, né, as empresas de forma geral, e vão deixando nosso agro mais robusto, né? Então, mudar a estratégia, às vezes dar uma recuada em algumas coisas é importante. Vocês falaram muito bem disso aí, né? Não é porque tem a área lá que vai plantar isso, vai continuar, né, fazendo da mesma forma. É importante diversificar, mas estar sempre antenado e lembrando sempre que outros desafios ainda virão. Porque você sabe, né? Ser marinheiro de piscina é fácil, né? Quero ver ser marinheiro do alto mar, né? E tem outra frase também, né? Eu acho que é do Warren Buffett, que fala assim, quando a maré baixa, que você vê quem tá pelado, né? Então, ano que tá chovendo, bom, todo mundo aí... Agora um ano de desafio igual é o mundo, você vê quem que é os profissionais mesmo aí do agro, da pecuária. Então, antes de terminar, né, pra não se alongar muito, eu queria dar os parabéns, porque eu vi que a visão de vocês, aquilo que você quer chegar, é ser referência em produtividade. Parabéns, vocês já são. Parabéns a todos aí, a diretoria do grupo, todos aí, colaboradores do grupo, que já são essa referência aí, não só feito assim aqui em Araguaiana, Barra do Garça, mas em todo o Vale do Araguaia, vocês já são essa referência. Parabéns para todos. E a gente queria que você deixasse aí uma mensagem aí final aí, seja ela de pecuária, de agricultura, olha para essa câmera sua aqui e deixa uma mensagem aí pro pessoal, que é o recado do Kemuel aí para todos que estão ouvindo o SomaCast. Positivo. Bom, pensar isso aqui, né, me pegou de surpresa. A gente é desse jeito, né, mas não peteca. Mas uma mensagem que eu deixaria hoje, a tecnologia, ela dominou o campo em todos os aspectos, e a inteligência artificial está aí para isso, uma ferramenta fantástica, mas pode assim, eu vejo que tem muitas pessoas que estão olhando para isso como, na verdade, um vilão, né? Mas se a gente parar para enxergar, ela traz mais oportunidades do que desafios, e com essa IA hoje a gente pode fazer uma utilização até mais segura para fazer planejamentos, né, fazer estratégia, otimizar bem a tecnologia que hoje é oferecida no campo. Eu sei que a gente vem de uma cultura, a raiz nossa na pecuária é da tradição, mas a gente também precisa ser versátil e entender que a tecnologia ela chegou para ficar, ela vai dominar o campo, já dominou o campo, né, e a tendência é aumentar ainda mais, e vai ficar no mercado de trabalho, né, nesse mercado agrícola aí, quem tiver o domínio da tecnologia, porque ela está arraigada com o campo. Antigamente a gente tinha muito uma distância muito grande, né, do que se estava fazendo no campo e a tecnologia que estava lá na cidade. Hoje a gente acabou de falar de um vagão aqui que ele carrega praticamente sozinho, né? Ele tem tecnologia que faz engraxamento sozinho, ele dá relatórios de como é que a máquina está se comportando, como é que está a temperatura de óleo, se ela está com algum problema em algum sistema ou não. Então, sim, tudo isso para trazer, para agregar dentro do sistema de produção. E, fora isso, a gente tem tecnologia hoje de rastreabilidade de gado, tecnologia aumentando também do equipamento para o confinamento, dentro da recria, tecnologia na nutrição, tecnologia na área de sementes também, entendeu? De variedades que a gente está trabalhando. Na área agrícola nem se fala, né? Isso aí, hoje já tem muito drone trabalhando, a gente já tem robô autônomo conduzindo lavoura. Então, hoje o recado que eu deixaria é a gente manter sim as tradições, mas abraçar a tecnologia, mas nunca, em hipótese nenhuma, esquecer do valor que as pessoas têm dentro da operação.
porque no final das contas são as pessoas que vão nos auxiliar a alcançar os nossos objetivos, certo? Certeza. É isso mesmo, e com essas belas palavras aí do Kemuel, a gente finaliza, né, Rodrigo? A gente chega ao final do nosso terceiro episódio da segunda temporada. E obrigado, Kemuel, por ter aberto as porteiras aí da Fazenda pra gente conhecer. E assim a gente encerra nosso terceiro episódio da segunda temporada do Porteira Adentro. Valeu? Obrigado. SomaCast, o podcast do Vale do Araguaia. o Agro do Vale do Araguaia. Valeu? Obrigado.